Senhores e senhoras, vamos dar início à sessão ordinária do dia 12 de abril de 2018. Solicito o segundo secretário e faço chamada nominal dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Aderbal Costa Dias, Arthur Mendonça da Silva, Carlos Alberto da Silva Lima, Querubino José de Souza, Daniel Araújo Queiroz, Gildaí da Silva Almeida, João Batista Alves Pereira, Jorge Maécio Pires Almeida, José Miranda de Oliveira, José Ramos Neto Filho, Jurandir Gomes Leite, Luiz Carlos Silva de Jesus, Marcos Rezende da Silva, Oswaldo Pereira dos Santos, Paulo Sérgio Brasil dos Santos, Ubaldo Suzarte Gomes, presente, Valdemir Batista de Oliveira. Senhor presidente, quórum suficiente. Você quer olhar, né? Havendo quórum regimental, declaro aberta essa sessão. Solicito a leitura da ata anterior pela assessoria legislativa para discussão e votação. Ata 970, sessão ordinária da Câmara Municipal de Eunápolis, Bahia. Aos 27 dias do mês de março de 2018, às 8h30, realizou-se a 90ª sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, com a ausência do vereador Gildaí Almeida, o presidente declarou aberta a sessão, solicitou a leitura da ata anterior, que foi aprovada. Em seguida, foram lidas as correspondências e as matérias da ordem do dia. Projeto de Lei do Legislativo 01/2018, autor Carlos Alberto, denomina logradouro público de outras providências em primeira votação. Projeto de Lei do Legislativo, autor Ramos Filho, proíbe a instalação de empresas de transporte de valores no perímetro urbano de outras providências, primeira votação. Projeto de Lei do Legislativo 3/2018, autor Daniel Queiroz, institui o Dia da Consciência Jovem no município de Eunápolis, de outras providências, discussão. Projeto de Lei do Legislativo 4/2018, autor Paulo Brasil, reconhece de utilidade pública a Associação de Bombeiros Civis do Extremo Sul da Bahia. Apresentação. Projeto de Lei do Executivo 5/2018 dispõe sobre a organização, funcionamento e atribuições da Procuradoria-Geral do Município de Eunápolis e outras providências. Apresentação. Projeto de Resolução 01/2018, autor Gildaí Almeida, institui no âmbito municipal a honraria policial de destaque do ano, da outras providências, votação. Projeto de Decreto Legislativo 01/2018, autor Dudu Oliveira, dispõe sobre concessão de título de cidadania e de outras providências em discussão. Indicação 33, autoria José Miranda, indica ao Poder Executivo Municipal a pavimentação com devido escoamento das águas pluviais da Recanto e Central, ambas no Pequi. Votação. Indicação 34, autoria Marcos Rezende, indica ao Poder Executivo que a colocação de 5 redutores de velocidade padronizados ao longo da rua Luiz Avelino e mais 5 na rua Marcelo Dias, do bairro do Pequi. Votação. Após a dispensa do intervalo regimental, foi aberto um pequeno expediente com a inscrição do vereador Jada Batista, que saudou os representantes da Procuradoria do município, ressaltando que os mesmos vieram acompanhar o andamento do projeto que trata do plano de carreira dos procuradores municipais, enalteceu o trabalho realizado pela categoria, que, segundo o vereador, são muitas vezes injustiçados. Em seguida, foi aberto o grande expediente com a inscrição do vereador Querubino. O vereador disse que esteve em reunião com o prefeito interino Baioco, onde o mesmo mencionou que faria modificações na educação. Disse o vereador que gostaria que sua esposa pedisse a exoneração da função de secretário de educação, porém que a mesma poderia escolher qualquer outra função na gestão do município. O vereador disse que não tem concordado que sua esposa pedisse exoneração, relatou que, ao comunicar, ela mesma pediu um tempo para pensar sobre o assunto. O vereador Querubino disse que sua esposa decidiu que não iria pedir exoneração de sua função e também não queria nenhum outro cargo na administração municipal, deixou sua função à disposição do prefeito. Querubino José destacou ter dito ao prefeito que o mesmo estava cometendo um grande maldade ao dispensar a secretária Maureen, sendo que o mesmo tinha conhecimento de todos os problemas relacionados à educação, pois os relatórios foram enviados pela secretária, e demonstrou sua insatisfação com o posicionamento do prefeito. Comentou com o próprio, existem boatos na cidade de que o prefeito já havia escolhido
com quem comprar as carteiras escolares. Querubino José encerrou seu pronunciamento dizendo ter dito ao prefeito que a decisão de exonerar a secretária traria prejuízos morais a ela, pois dessa forma estaria responsabilizando-a por todos os problemas relacionados à educação no município. O presidente prestou sua solidariedade ao vereador Querubino. Em seguida, o vereador Jorge Moés, do uso da tribuna, também demonstrou sua solidariedade ao vereador Querubino, ressaltou que os problemas com a educação não são apenas de responsabilidade do titular da pasta, pois essa depende de todo um conjunto de recursos e bases de apoio do município. Falou sobre a emenda que está propondo com o vereador José Miranda ao projeto do vereador Ramos e demonstrou sua insatisfação com atitudes tomadas pelos representantes da empresa Prosegur. O vereador falou sobre a importância de dar atenção aos momentos em que os carros fortes estão nos estabelecimentos, recolhendo valores, pois nesses momentos os cidadãos estão sempre expostos ao perigo. Em a parte, o vereador Zé Miranda também destacou a importância da emenda ao projeto do vereador Zé Ramos, que estabelece também horários para que os carros fortes façam o recolhimento dos valores. Em a parte, o Zé Ramos parabenizou a emenda dos colegas ao projeto de sua autoria, fez menção à importância do seu requerimento, que solicitou os alvarás de funcionamento das empresas de transporte de valores Prosegur e Terra Forte. Jorge Maestro encerrou seu pronunciamento falando sobre a importância de reajustar o valor das diárias dos motoristas do município, que, segundo o vereador, é muito baixa. Solicitou do Executivo um projeto que regulamente essas matérias. Não havendo mais inscritos, o presidente deu início ao processo de votação das matérias. Foram aprovados em primeira votação os projetos de lei do Legislativo 01 e 02 de 2018. Foi aprovado em votação única o projeto de resolução 01/2018. Foram votadas e aprovadas por unanimidade dos presentes as indicações de números 33 e 34 de 2018. Dada mais a pena tratar, o presidente encerrou a sessão para constar o primeiro secretário lavou a presente ata, que depois de lida, discutida, votada e aprovada, é assinada pelos vereadores, sala das sessões, 27 de março de 2018. A ata está em discussão. Coloca a ata em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, for o contrário, fique de pé. Declaro a ata aprovada. Queria pedir à nossa assessoria a fazer a leitura das matérias da pauta, por favor. Matérias da pauta do dia 12, projeto de lei do Legislativo 01/2018, autoria Carlos Alberto, denomina logradouro público de outras providências em segunda votação. O projeto de lei do Legislativo 2/2018, autor Ramos Filho, proíbe a instalação de empresas de transporte de valores no perímetro urbano, de outras providências, segunda votação. O projeto de lei do Legislativo 03/2018, autor Daniel Queiroz, institui o Dia da Consciência Jovem no município, primeira votação. O projeto de lei do Legislativo 4, autor Paulo Brasil, reconhece a Unidade Pública, Associação de Bombeiros Civis do Extremo Sul da Bahia, está em discussão. Projeto de lei do Legislativo 5, autoria mesa diretora, dispõe sobre a recomposição anual do percentual 2,95 dos valores da remuneração dos servidores efetivos do Poder Legislativo. Apresentação. Projeto de lei executivo 5 dispõe sobre a organização funcional, organização, funcionamento e atribuições da Procuradoria-Geral do Município. Discussão. Projeto de lei do Executivo 9/2018 dispõe sobre a autorização do reajuste salarial no percentual de 2,95 aos servidores do quadro geral, abrangidos pela Lei 969/2014. Apresentação. Projeto de lei do Executivo 10 dispõe sobre a autorização de reajuste salarial percentual 2,95% aos guardas civis municipais abrangidos pela Lei Municipal 1062/2014. Em apresentação. Projeto de decreto legislativo 01/2018, autor Dudu Oliveira, dispõe sobre a concessão de título de cidadania ao doutor Moisés Nunes Damasceno. Em votação. O projeto de decreto legislativo 2/2018, autor J. Batista, dispõe sobre a concessão de título de cidadania ao doutor Raimundo Teixeira Galvão. Em apresentação. Indicação 29, autoria Gildair, indica a reforma da Praça do Juca Rosa com toda a infraestrutura necessária, transformando-a num instrumento de cultura, esporte e lazer para a comunidade local e circunvizinhança. Em votação. Indicação 35, autoria Luiz Carlos, indica o Poder Executivo Municipal seja feita a pavimentação asfáltica das seguintes vias públicas no Nacional: Rua Sailândia, São Jorge, Itália, Tucumã, Rua da Lagoa, da Área Verde e a Travessa Beija-Flor. Em votação. Indicação 36, autoria Jorge Maestro, indica ao Poder Executivo que encaminha um projeto de lei atualizando os valores da diária dos servidores públicos que ocupam a função de motorista, como forma de corrigir a defasagem. Em votação.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos. Vamos à leitura das matérias da ordem do dia. Projeto de Lei 09, de 2 de abril de 2018. Dispõe sobre a autorização de ajuste salarial do percentual de 2,95% ao servidor do quadro geral abrangidos pela lei municipal de número 969/2014 e de outras providências. O prefeito municipal de Anápolis, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido a título de reajuste aos servidores ativos, integrantes do quadro geral do Poder Executivo Municipal, efetivos, regidos pela Lei Municipal 969/2014, o percentual de 2,95%, reposição inflacionária sobre os respectivos vencimentos fixados na legislação específica. Parágrafo 1º. O percentual previsto no caput abrange aos servidores das carreiras elencadas no grupo 1, apenas na parte que ultrapassar ao salário mínimo nacional, face ao reajuste deste para R$ 954. Nos termos da Lei Municipal 1137, de 2 de fevereiro de 2018, conforme tabela contida no anexo 1 e 2 da presente lei. Parágrafo 2º. As eventuais diferenças salariais decorrentes do reajuste que trata a presente lei retroagirão a remuneração com referência a fevereiro do corrente ano e serão pagas em até 2 parcelas mensais sucessivas, conjuntamente com o salário do mês a partir da publicação da presente lei. Artigo 2º. O anexo 1 da Lei 969, de 19 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a redação dada pelo anexo 1 desta lei. Artigo 3º. O anexo 2 da Lei 969, de 19 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a redação dada pelo anexo 2 desta lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento em vigor. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 2 de abril de 2018. Flávio Augusto Baioco, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, o anexo do projeto de lei pretende buscar a autorização legislativa na adequação legal de reajuste de remuneração de servidores abrangidos pela Lei Municipal 969/2014, haja vista a necessidade de recompor a perda do seu poder aquisitivo, especificamente em razão do índice oficial da inflação nacional, que, segundo os dados oficiais do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ficou em 2,95% no ano de 2017. Em controvérsia, que o servidor público municipal deve ter assegurado o seu poder aquisitivo para assim executar as suas funções com eficiência, otimizando, pois, os serviços públicos aos munícipes. Diante das razões expostas, certo da boa acolhida que o projeto irá encontrar nessa casa, pelo que antecipamos-nos nossos agradecimentos, ao tempo em que, valendo-nos do ensejo, renovamos a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares as expressões do nosso elevado apreço e distinta consideração. Gabinete do Prefeito, 2 de abril de 2018, Flávio Augusto Baioco, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 10, de 2 de abril de 2018, dispõe sobre a autorização de ajuste salarial no percentual de 2,95% aos servidores guardas civis municipais abrangidos pela Lei Municipal 1062/2016 e das outras providências. O prefeito municipal de Anápolis, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido a título de reajuste aos servidores ativos do quadro de guarda civis municipais na dispensação direta, autárquica e fundacional, integrante do Poder Executivo do município de Anápolis, efetivos regidos pela Lei Municipal 1062/2016, o percentual de 2,95%, reposição inflacionária sobre os respectivos vencimentos fixados na legislação específica. Parágrafo único. As eventuais diferenças salariais decorrentes do reajuste que trata a presente lei retroagirão a remuneração com referência a fevereiro do corrente ano e serão pagas em até 2 parcelas mensais e sucessivas, conjuntamente com o salário do mês, a partir da publicação da presente lei. Artigo 2º. O anexo 1 da Lei 1062, de 4 de abril de 2016, passa a vigorar com a redação dada pelo anexo 1 desta lei.
Artigo 3º. O anexo 4 da Lei 1062, de 4 de abril de 2016, passa a vigorar com a redação dada pelo anexo 2 dessa lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento em vigor. Artigo 5º. Esta lei de vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito, 2 de abril de 2018, Fábio Augusto Baiocco, prefeito municipal. Projeto de Lei do Legislativo 05/2018 dispõe sobre recomposição anual no percentual de 2,95% dos valores de remuneração dos servidores efetivos do Poder Legislativo Municipal, alterando os anexos 1 e 3 e 4 da Lei 1110/2017 e de outras providências correlatas. Justificativa. A revisão anual é direito dos servidores públicos constitucionalmente assegurado no artigo 37, inciso 10, em obediência ao referido dispositivo apresentamos a presente projeto de lei, que índice utilizado para cálculo remuneratório torna como referência o IPCA, índice de preço ao consumidor ativo, cujo valor calculado nos últimos 12 meses é utilizado para o presente ano é de 2,949%, arredondada pela forma aritmética para 2,95%, sob autorização da presidência dessa Casa Legislativa. Sala das Sessões, 12 de abril de 2018, Paulo Brasil dos Santos, presidente, Oswaldo Pereira dos Santos, primeiro secretário, Valdo Suzar Gomes, segundo secretário. Projeto de Decreto Legislativo 02/2018 dispõe sobre concessão de título de cidadania à Câmara Municipal de Eunápolis, Estado da Bahia, de conformidade com o artigo 26, inciso 24 da Lei Orgânica Municipal, aprova. Artigo 1º. Fica outorgado ao doutor Raimundo Teixeira Galvão o título de cidadão eunapolitano. Artigo 2º. Fica a mesa da Câmara autorizada a marcar dia e hora para a sessão solene fazer a entrega do referido título. Artigo 3º. As despesas decorrentes do presente projeto correrão pela verba própria do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Pelos relevantes serviços prestados a Eunápolis, aqui vai a biografia anexa. Sala das Sessões, 5 de abril de 2018, João Batista Alves Pereira, J. Batista, vereador. Indicação 35/2018. O vereador subscritor da presente, no uso de suas atribuições legais, depois de ouvido o plenário, solicita a presidente da Casa Legislativa que encaminhe ao chefe do Poder Executivo Municipal esta proposição, na qual indica ao Poder Executivo Municipal que seja feita a pavimentação asfáltica das seguintes vias públicas do bairro Nacional: Rua Açailândia, São José, Itália, Tucumã, Rua da Lagoa, Rua da Área Verde e Travessa Beija-Flor, conforme justificativa. Sala das Sessões, 5 de abril de 2018, Luiz Carlos Silva de Jesus, Luizinho da Policlínica. Indicação 2/2018, o vereador subscritor da presente, no uso de suas atribuições legais, depois de ouvir o plenário, solicita a presidente da Casa Legislativa que encaminhe o chefe do Poder Executivo Municipal esta proposição, na qual indica a reforma da Praça do Juca Rosa com toda a infraestrutura necessária, transformando-a num instrumento de cultura, esporte e lazer para a comunidade local e circunvizinhas. Conforme justificativa, Sala das Sessões, 22 de março de 2018, Gildaí da Silva Almeida. Senhor presidente, é o que tinha no expediente para a leitura. Vamos para o intervalo regimental e retornaremos para dar continuidade aos trabalhos. Eu quero convidar Dr. Clóvis Amorim, presidente da Associação dos Procuradores, para uso da tribuna, para explanar sobre o projeto. O senhor tem 10 minutos, doutor. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Eunápolis, o vereador Paulo Sérgio Brasil dos Santos, cumprimento cordialmente, em nome da Associação dos Procuradores Municipais do Extremo Sul da Bahia, a PEMESBA, e dos procuradores do município de Eunápolis, estendendo de igual modo as mais gratas saudações aos senhores vereadores e aos demais presentes nesta sessão. Agradecemos pelo espaço concedido nesta tribuna, a fim de que sejam prestadas as devidas informações e esclarecimentos acerca da matéria proposta no projeto de lei número 05 de 2018, que
que cuida da estruturação da Procuradoria-Geral do município e da regulamentação dos direitos, deveres e atribuições de seus membros. Igualmente, agradecemos a todas as autoridades, juízes, membros do Ministério Público Local, defensores públicos, a OAB Bahia, que apoiaram o manifesto institucional a favor da aprovação do referido projeto de lei, colhendo aqui da oportunidade, senhor presidente, para requerer a sua exibição a todos os vereadores e demais interessados. Senhores vereadores, na condição de presidente da PMESBA e procurador do município de Eunápolis, aprovado mediante concurso público realizado por este ente político no ano de 2015, juntamente com os colegas procuradores aqui presentes, recebo a honrosa tarefa de, em breves e objetivas palavras, nesta Casa de Leis, sustentar a validade e acerto da proposta legislativa, ora discutida, projeto de lei número 05, por se cuidar de medida voltada ao atendimento dos elevados anseios da coletividade eunapolitana, esclarecendo os pontos necessários ao convencimento dos senhores, não sem antes falar, mesmo que em apertada síntese, sobre a relevância da Procuradoria-Geral do município e do papel essencial da advocacia pública no atual cenário republicano brasileiro. Desse modo, senhores, nos termos da Lei Orgânica Eunapolitana, a Procuradoria-Geral do município é a instituição permanente responsável pela representação e defesa jurídica dos interesses públicos municipais, tanto na seara judicial quanto na seara extrajudicial. E mais, a Procuradoria-Geral do município é órgão indispensável na formatação administrativa do município de Eunápolis, não podendo ser esquecida ou muito menos eliminada do Poder Executivo local. Tudo isso em face dos caros fins por ela perseguidos, notadamente a fiscalização do cumprimento das normas jurídicas e auxílio aos gestores políticos quanto ao alinhamento de suas condutas aos parâmetros impostos pela Constituição Federal e pelas leis. Nesse sentido, cumpre aqui afirmar a destacada importância da advocacia pública para a promoção e defesa dos direitos coletivos, que recebeu da Constituição Cidadã o valoroso rótulo de função essencial à justiça, com dispositivo expresso narrando sua missão no Estado Democrático de Direito. Aqui, senhor presidente, é válido informar os senhores que, diante desse honroso papel, várias entidades, Brasil afora, têm sustentado a necessidade de valorização integral da advocacia pública, diante dos resultados positivos gerados à sociedade, no que diz respeito à eficiência e transparência com a coisa pública, correção e prestação de contas, redução da diminuição do gritante número de processos que geram condenações onerosas aos cofres públicos, aumento da arrecadação fiscal, maior acesso à informação de interesse público e o ajuste das despesas públicas aos ditames da lei. E aqui, senhores vereadores, é que se insere o procurador municipal entre a instituição Procuradoria-Geral do município e a função essencial à justiça, a advocacia pública, como advogado do cidadão, da sociedade, sendo que justamente a independência e as proteções determinadas pela lei garantem o exercício de funções absolutamente fundamentadas no espírito republicano e democrático. Nesse ponto, uma vez que se trata de uma proposição legislativa voltada à organização e fortalecimento da instituição Procuradoria-Geral do município, e não simplesmente o atendimento de um pleito de alguns profissionais isolados, é necessário também falar sobre a atual situação da Procuradoria, situação a qual nós procuradores enfrentamos todos os dias nos últimos anos. Atualmente, a Procuradoria-Geral do município lida com a defesa de cerca de 3.000 processos judiciais e centenas de expedientes administrativos submetidos à sua análise, envolvendo os mais diversos temas de interesse público, tais como a regularidade no fornecimento de medicamentos e terapias de pacientes do SUS,
prestação de outros serviços públicos essenciais, a defesa do meio ambiente, do patrimônio público de modo geral, a regularidade da ocupação do solo urbano, a regularidade dos procedimentos de contratação pública, a cobrança da dívida ativa municipal, a regularidade na apuração de infrações administrativas praticadas por agentes públicos municipais, a elaboração de medidas preventivas voltadas à proteção do interesse público municipal, o controle interno de legalidade dos mais diversos atos administrativos, como licenças, alvarás, decretos, dentre outras coisas. E esse número expressivo de serviços só aumenta a cada dia, surgindo novas demandas judiciais e expedientes administrativos a serem apreciados pelos membros da Procuradoria-Geral do município. Apesar disso, senhor presidente, senhores vereadores, a estrutura física oferecida pela administração aos procuradores se traduz no compartilhamento de salas com pouco espaço, mesas e cadeiras deterioradas, às vezes sem condição de uso, insuficiência de computadores para a realização das atividades, inexistência de um acervo de livros jurídicos para atualização e aperfeiçoamento profissional dos procuradores, forçando-os a solucionar esse problema às suas próprias custas, ausência de linha telefônica para a comunicação entre os órgãos públicos envolvidos com a atuação da Procuradoria, etc. Somando-se a tal situação, está a preocupante situação da remuneração paga aos procuradores municipais, quando comparada a outras realidades municipais próximas e compatíveis com a napolitana, e considerando a complexidade das funções institucionais desempenhadas por nós procuradores. No presente momento, os procuradores municipais concursados percebem como vencimento básico mensal o montante bruto de R$ 3.200, aproximadamente, o qual, com as deduções legais obrigatórias, alcança a cifra aproximada de R$ 2.800, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. E essa situação aqui apontada se evidencia ainda mais quando recordamos que o município de Onápolis exigiu dos interessados em exercer as funções do cargo de procurador municipal, além da aprovação no respectivo concurso público realizado com mais de uma centena de inscritos, a comprovação de pelo menos 3 anos de experiência profissional advocatícia. Ou seja, senhores vereadores, para desempenhar as funções de procurador do município de Onápolis, nós tivemos que dedicar no mínimo 8 anos de nossas vidas, entre a formação acadêmica e o efetivo trabalho na advocacia. 8 anos, no mínimo, para lidar com a defesa dos milhares de processos de interesse do município de Onápolis. Essa situação remuneratória aqui indicada ressoa ainda mais quando observada a realidade de municípios próximos, como Porto Seguro e Teixeira de Freitas, cujo vencimento básico inicial da carreira gira em torno de R$ 7.436, com carga horária de trabalho de 20 horas semanais. Além disso, não há no âmbito local, até o presente momento, qualquer regulamentação acerca dos honorários advocatícios, o que afronta a disposição expressa da Lei Federal, Código de Processo Civil, que atribui aos procuradores a percepção dessas verbas pagas, as quais sequer são pagas pelo poder público. No mesmo sentido, deve-se apontar a indevida discriminação que se opera através da legislação municipal vigente entre os cargos de procuradores jurídicos do município de Onápolis e os demais cargos privativos de bacharel em Direito, de um modo geral, notadamente da magistratura e do Ministério Público, com subsídios iniciais dezenas de vezes maiores do que os atuais vencimentos pagos aos membros da Procuradoria-Geral. Esse é o retrato atual, senhores vereadores, senhor presidente, de nós procuradores do município de Onápolis, intensa e extremamente exigidos em suas funções, desde o seu ingresso até os dias atuais, mas desvalorizados com a precária estrutura de trabalho, a baixa remuneração paga pelos serviços prestados ao ente municipal, a ausência de regulamentação de percepção de honorários e as cifras expressivas desembolsadas no pagamento de serviços. E aqui, senhores presidentes, ou senhores vereadores, perdão, senhor presidente, esse é o retrato de uma procuradoria que está enfraquecida, de uma instituição republicana que se encontra desestruturada e que está ainda distante de oferecer à coletividade os resultados necessários à proteção de seus interesses. E aqui deixo um questionamento, senhores vereadores, senhor presidente, a quem interessa o enfraquecimento da Procuradoria-Geral do município?
Sobre o projeto, senhor presidente, afirmo que foi realizada profunda pesquisa em legislações de diversos municípios brasileiros, a fim de que se pudesse sugestionar da melhor forma e atendendo aos princípios constitucionais da administração pública, a estruturação da Procuradoria-Geral do Município, a fim de adequá-la às demandas locais. Buscou-se elaborar um texto inspirado na realidade baiana, principalmente tendo em vista a realidade da região do Extremo Sul, recebendo destaque aqui a Lei Orgânica da Procuradoria do Município de Teixeira de Freitas como paradigma apropriado às alterações legislativas necessárias propostas no projeto de lei ora discutido. De igual modo, também foi utilizada a legislação vigente no município de Porto Seguro. Priorizou-se também a sugestão de detalhamento dos direitos e garantias específicos da carreira, acompanhando inclusive a evolução da normativa vigente, o que se aplica aqui à obtenção de honorários sucumbenciais nas causas em que o município seja parte ou interveniente, além de situações de acordos e cobranças extrajudiciais, inclusive no que se refere à dívida ativa do município, a qual, por força do quanto estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser liquidada para fins de arrecadação e equilíbrio fiscal. Já vou concluir, senhor presidente. Apenas para dizer que... Pode fazer a conclusão do senhor. O Código de Processo Civil expressamente prevê que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, hipótese a ser regulamentada por cada ente de acordo com sua realidade. Indicou-se ainda a criação de um fundo especial para o controle e gestão dessas verbas sucumbenciais e investimentos na carreira institucional, uma experiência que é bastante exitosa em diversos municípios, a exemplo de Salvador e também de Niterói do Rio de Janeiro, que também serviu de inspiração à concepção dessa proposta. Além disso, foram acentuados os deveres e responsabilidades dos procuradores, em especial a preocupação com o uso de mecanismos que confiram maior eficiência na atuação jurídica dos profissionais, como a elaboração de jurisprudência administrativa e a possibilidade de adoção de entendimentos das Cortes de Contas no âmbito interno da administração. Com essas palavras, senhores vereadores, senhor presidente, em nome da Associação dos Procuradores do Município, da Associação dos Procuradores Municipais do Extremo Sul da Bahia, a PIMESBA, e dos Procuradores do município de Eunápolis, aqui sustento o acerto e a validade da proposição legislativa colocada à sua discussão, estando aqui à disposição também para prestar as informações e esclarecimentos que surjam a respeito do tema. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos e dizer que a Câmara Municipal de Eunápolis está sempre à disposição das instituições que queiram usar o espaço para fazer suas explanações, suas cobranças. Aqui é a Casa do Povo. Está aberto um pequeno expediente para os vereadores. Muito obrigado, doutor. Obrigado, presidente. Não. Vai no grande ou pequeno? Excelentíssimo senhor presidente, retomo a tribuna da casa depois de todo o impasse que Eunápolis vivenciou nos últimos dias, e devo aqui lhes assegurar, lamentar o vai e vem, o município no verdadeiro bumerangue, sai de um canto a outro, e isso naturalmente é muito ruim para a nossa democracia, para a estabilidade administrativa. A gente acaba deixando de lado os projetos de governo e sempre indo, nesse Judaí, para os embates políticos e jurídicos. Contudo, quero aqui lhes assegurar, encaro esse momento com extrema autonomia e com muita independência, mas, sobretudo, companheiro Judaí, com o comprometimento com a minha sociedade. Estarei cada vez mais comprometido para estar aqui nesta tribuna, defendendo as melhorias que essa cidade tanto carece, defendendo os investimentos na nossa educação,
que anda sucateada e precisa, na verdade, receber um novo impulso. Estarei aqui defendendo uma melhor segurança pública, uma melhor saúde para os nossos munícipes, dentro do entendimento de que a responsabilidade é de todos nós, sem aqui lançar sobre os ombros de A, B ou C responsabilidades absolutas. Estamos aqui para assumir as nossas responsabilidades também, companheiro Chinha, companheiro Arthur. Portanto, volto à tribuna com muito mais vigor, com muito mais disposição, e certo, companheiros, de que Eunápolis não merece vivenciar o que está vivenciando. Precisamos trabalhar duramente, doutor Clóvis. A geração de emprego e renda, a nossa economia está aí, absolutamente enfraquecida, e não se ouve debate nesse sentido na sociedade. O comércio, companheiro Ramos, está quebrado. Há uma quebradeira geral no comércio. Mas para que a gente, presidente, não fuja a ordem regimental, para que eu não sofra advertência aqui na tribuna de Vossa Excelência, eu venho aqui também discutir o projeto dos nossos procuradores municipais. Senhor presidente, é uma vergonha os procuradores de Eunápolis serem tratados da forma que estão. Procuradores recebendo salários vexatórios. E enquanto isso, senhor presidente, escritórios jurídicos de Salvador, companheiro Ramos, com volumosos contratos jurídicos. Isso ofende a legalidade. Isso pisoteia a moralidade administrativa. Isso, com certeza absoluta, não pode continuar da forma que está. É necessário, portanto, que aprovemos aqui, senhor presidente, o projeto que regulamenta a atividade da Procuradoria. Nada funciona e nada funcionará, companheiro Derba, sem a atuação dos nossos juristas, sem a atuação dos nossos procuradores, conforme o doutor Clóvis aqui de forma tão transparente expôs perante a casa. Todas as secretarias, todos os departamentos têm lá a caneta do procurador para funcionar. Se não tiver a caneta do procurador, não funciona. A gente precisa estruturar essa procuradoria, dando a ela a independência necessária para atuar em todas as áreas. Para atuar em todas as áreas, em defesa dos interesses dos nossos munícipes. E esse clamor, senhor presidente, é de toda a sociedade. É de toda a sociedade. Vereadores, aqui está uma moção, companheiro Gil, de apoio institucional, companheiro Querubino. Uma moção de apoio institucional subscrita por juízes e promotores. Juízes e promotores, senhor presidente. Está aqui essa moção de apoio aos procuradores subscrita pelo juiz titular da 2ª Vara Criminal de Eunápolis, o eminente doutor Heitor. Está aqui assinada, senhor presidente, pelo eminente doutor Wilson Nunes, juiz da 2ª Vara Civil. Está aqui assinada também, senhor presidente, pelo juízo da 1ª Vara Civil de Eunápolis, doutor Afrânio de Andrade Sobrinho. Está aqui subscrito também pelo eminente promotor, doutor João Alves da Silva Neto. Está subscrito aqui também, senhor presidente, pelo eminente promotor, doutor Dinalmário Mendonça Messias, por procuradores da Defensoria Pública Estadual e diversas outras autoridades. Está aqui também, senhor presidente, uma moção de apoio subscrita pela Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso presidente Alex Ornelas. Só tem gente boa aqui, não é isso, Gil? Portanto, senhores vereadores, projetos procuradores, ele é, senhor presidente, de extrema necessidade
e valia. Não é um projeto da casa. O que veio encaminhado pelo Executivo, senhor presidente. Senhor presidente, o projeto que veio encaminhado pelo Executivo veio totalmente evasivo. Evasivo. E a gente preencheu esse projeto, organizou esse projeto por meio de emenda. Essa emenda foi subscrita pelos 17 vereadores, os 17 edis que aqui estão. E eu quero ser grato a vossas excelências por terem subscrito esse projeto, essa emenda, juntamente com a minha pessoa. E eu não tenho dúvida, senhores procuradores, de que haverá a sensatez necessária na casa pelo provimento, pela aprovação ao projeto originário do Executivo e também a emenda proposta pela casa. Não havendo nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Está aberto o grande expediente. Não havendo nenhum vereador inscrito no grande expediente, declaro encerrado. Vamos para a votação das matérias. Votação da matéria da pauta. Projeto de Lei do Legislativo número 1/2018. Autoria Carlos Alberto. Denomina logradouro público e de outras providências. Em segunda votação. Coloco o projeto número 1/2018 em segunda votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, for o contrário, fique de pé. Declaro o projeto aprovado. Projeto do Legislativo 02/2018. Autoria vereador Ramos Filho. Coloco o projeto em votação. Em segunda votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, o contrário, fique de pé. Declaro o projeto do vereador José Ramos aprovado. Projeto de Lei do Legislativo número 3/2018. Autoria vereador Daniel Queiroz. Coloco o projeto em segunda votação. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, o contrário, fique de pé. Declaro o projeto aprovado em primeira votação. Projeto de Lei do Legislativo número 4/2018. Autoria vereador Paulo Brasil. Projeto de Lei número 5/2018. Apresentação. As indicações agora, né? Não, tem uma discussão. Essa é a discussão. Só tem um lá embaixo. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2018. Autoria vereador Dudu Oliveira. Em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, for o contrário, fique de pé. Declaro o projeto aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2018. Autoria vereador J. Batista. Indicação número 29/2018. Autoria vereador Gildaí. Coloco a indicação do vereador em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, for o contrário, fique de pé. Declaro a indicação do vereador aprovada. Indicação número 35/2018. Autoria Luiz Carlos, vereador Luizinho. Coloca a indicação do vereador em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, for o contrário, fique de pé. Declaro a indicação do vereador Luizinho aprovada. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão e convocando em seguida 2 sessões extraordinárias. Vamos para a primeira sessão extraordinária. Solicito do segundo secretário a confirmação do quórum.
Confirmado, presidente. Quórum. Todos eles. No primeiro e segundo. Votação Está aqui o projeto e a emenda. Aprovados. das matérias. Projeto de Lei do Legislativo número 5, 2018. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, foro contrário, fique de pé. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 5, 2018. Projeto de lei do Executivo número 9, 2018. Coloco em primeira votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, foro contrário, fique de pé. Declaro o projeto número 9, 2018 do Executivo aprovado em primeira votação. Projeto de lei do Executivo número 10, 2018. Coloco o projeto do Executivo em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, foro contrário, fique de pé. Declaro o projeto número 10, 2018 do Executivo aprovado em primeira votação. Não havendo mais nada a tratar, nessa primeira sessão extraordinária, declaro encerrada, pedindo a confirmação do quórum para a segunda sessão extraordinária. Quórum confirmado, presidente. Havendo o quórum confirmado, declaro aberta essa sessão, a segunda sessão extraordinária, e indo para a votação da matéria da pauta. Em segunda votação, o projeto de lei do Legislativo número 5, 2018. Coloque em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, foro contrário, fique de pé. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 5, 2018. Em segunda votação, o projeto de lei do Executivo número 9, 2018. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrário, fique de pé. Declaro o projeto de lei do Executivo número 9, 2018 aprovado em segunda votação. Projeto de lei do Executivo número 10, 2018. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, foro contrário, fique de pé. Declaro o projeto de lei do Executivo número 10, 2018 aprovado em segunda votação. Pois não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão e um bom final de semana a todos. Que Deus abençoe. Um abraço.